Olá a todos, vamos dar início a mais uma aula do curso de capacitação em redes 5G, promovido pelo CEAR, Universidade Federal da Paraíba, MCTI Futuro, Softex e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu sou o professor Waslon Lopes e hoje vou falar sobre os protocolos e padronização em redes 5G. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Energias Alternativas e Renováveis e mais especificamente no Departamento de Engenharia Elétrica. Aqui podemos ver o roteiro da apresentação. Então, primeiramente, vamos fazer uma breve introdução acerca dos conceitos sobre protocolo e padronização de sistemas de comunicação. Falar especificamente da padronização do protocolo de comunicações de quinta geração, 5G. Falar sobre os releases ou as distribuições dos 3GPP, que é quem normatiza o 5G. Falar das três versões, dos três releases 15, 16 e 17 do 3GPP, em que o release 15 é referente ao 5G não autônomo, não standalone. O release 16 é relativo ao 5G autônomo, do standalone. Vamos falar sobre o release 17, que trata de aperfeiçoamentos do 5G. Por último, vamos mencionar de forma bastante rápida o modo de rede do 5G e algumas questões a respeito da segurança do 5G. Por último, vamos mostrar algumas referências que foram utilizadas para a confecção dessa aula. Partindo agora para a introdução, nós podemos falar aqui de forma não formal o que seria a padronização de um protocolo de comunicação. Basicamente, pode ser definido como o estabelecimento de um conjunto de regras que permite a comunicação de duas ou mais entidades num sistema de comunicação. Então, o protocolo de comunicação é este conjunto de regras, enquanto que a padronização é o estabelecimento. Então, várias entidades chegam a um acordo para a construção de um sistema de comunicações que permitam que duas ou mais entidades consigam se comunicar. Há nesse quesito diferentes cenários e visões. Aqui nós relacionamos a visão da indústria, a visão de centro de pesquisas, universidades e também de agências reguladoras. Então, hoje na indústria nós temos vários consórcios, por exemplo, a Nokia e a Microsoft trabalham em conjunto na definição de equipamentos 5G, a Qualcomm, Ericsson, Alcatel-Lucent, Docomo, a nossa Huawei e Samsung. Centro de pesquisas, por exemplo, existe um projeto UK China Science Bridge que trabalha com Far Beyond, ou seja, o que viria depois das comunicações 4G. Então trabalha-se em pesquisas, em novas metodologias. A União Europeia tem o METS 2020, que também trabalha com tecnologias para o 5G. E por fim temos as agências reguladoras, que são órgãos que representam os governos. No Brasil, a agência reguladora é a Anatel, e nos Estados Unidos a FCC, Comissão Federal de Comunicações. Essa sigla vem do inglês, Federal Communications Commission. Então, aqui nós temos os centros de pesquisa e universidade trabalhando com novas técnicas, a indústria trabalhando com a implantação, verificando a implementação dessas técnicas em dispositivos, e as agências reguladoras que dão o aval, dão as concessões para as operadoras trabalharem. É importante aqui abrir um parêntese, porque na especificação de um padrão existem várias questões que são levantadas.
como os aspectos políticos, interesses econômicos e também as decisões técnicas. Aspectos geopolíticos, eles estão ligados mais à dominância de países em relação às tecnologias. Então, um exemplo, aqui no 5G, o canal, a codificação de canal tem dois tipos de código. Códigos LDPC para a transmissão de dados e códigos polares para a transmissão de sinais de controle, ou do canal de controle. Os códigos polares eles foram impostos pelo grupo asiático, comandado pela China, enquanto que o LDPC pela América, os Estados Unidos. Existem também interesses econômicos. Quando uma entidade consegue impor num padrão alguma tecnologia que ela detenha know-how, ou também detém os royalties, as patentes naquela área, ela vai ter um lucro maior. E também as decisões técnicas, as decisões de engenharia que levam a melhor escolha também devem ser ponderadas. Então esses aspectos são bem gerais, tem um nível global, mas também temos o nível local. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando se iniciou a telefonia móvel, no início da década de 90, começou-se pela telefonia móvel analógica. E no mundo já havia a telefonia de segunda geração, que era digital. Então o Brasil cometeu um erro estratégico que deveria ter começado logo com a segunda geração. Hoje, não. O Brasil já está mais ou menos alinhado com o mundo. Então no mundo nós já temos redes 5G funcionando e no Brasil, principalmente nas principais cidades, nós já temos também rede 5G. Bom, então essa é a introdução que eu queria falar. Então, basicamente, a padronização de um protocolo de comunicação vai ser o estabelecimento de regras para permitir a comunicação de duas ou mais entidades. Nesse caso específico, o estabelecimento do sistema 5G. Bom, falando agora da padronização do protocolo 5G. Então, a padronização desse protocolo vai ser o processo de adequação da tecnologia 5G para atender às exigências do mercado, por meio de novas funcionalidades e serviços, além daqueles serviços existentes nas redes móveis antecessoras, desde a geração analógica 1G até a última geração, a 4G. Então esse processo de padronização do 5G, ele tem sido uma responsabilidade da OTSA, que é a Open Trial Specification Alliance, que foi incumbida para acelerar o processo de padronização e implantação comercial do 5G. A ideia aqui é que se façam as especificações, testes abertos para verificar as funcionalidades. E a OTSA é um subfórum do 3GPP, Third Generation Partnership Project, projeto de parceria para a terceira geração. Então é um órgão que padroniza as comunicações móveis. Então o 3GPP padroniza por meio dos seus releases o 5G. Então o processo de padronização adotou duas novas tecnologias para o 5G. A New Radio, que é o novo rádio, que é a interface aérea para o 5G, e também a Next Generation Core, que é a rede de núcleo de próxima geração, que é a rede, ou seja, Core, ou seja, a central de computação e controle, que vai fornecer a interface de rádio, todas as comunicações. Bom, além disso, o 3GPP, para se chegar ao 5G, ele permitiu que algumas tecnologias do 4G, ou seja, do LTE, Long Term Evolution, ou seja, evolução de longo prazo, fossem tecnologias acessórias para se chegar ao 5G. Então, no primeiro momento, as estações rádio base, eles não usam a rede de quinta geração, ainda utilizam a rede de quarta geração. Qual é o impacto disso? Não se consegue fornecer serviços tipo URLCC, a transmissão confiável, ultra confiável de baixa latência, nem a comunicação massiva de tipo máquina. É fornecida apenas a transmissão de dados em faixa larga, que é o EMBB, Enhanced Mobile Broadband. E o que vem a ser os releases do 3GPP?
Releases são os padrões de telefonia que são determinados pelo 3GPP. Então, até o Release 14 ou versão 14, distribuição 14, são definidas as especificações das gerações anteriores das comunicações móveis, ou seja, da 1G até a quarta geração. Então, por exemplo, o Release 8 ele especificou o LTE, que é quarta geração, o Release 10 o sistema LTE avançado e o Release 12 o sistema LTE avançado Pro. Então, esses releases eles especificam todas as funcionalidades, características, tecnologias que vão ser usadas no padrão. Especificamente para o 5G, o 3GPP tem os seguintes releases. São os releases de 15 até o 19, por enquanto. O código ele pode ser usado release ou HEL 15. Mas o que nós temos hoje é que nessa tabela nós podemos ver o status dos releases, que eles podem estar frozen, congelados ou abertos ainda. A diferença de um status frozen para um aberto é que no status frozen ele admite apenas pequenas modificações, não são sugeridas grandes mudanças de tecnologia. E também existe que haja uma compatibilidade legada. Então, esses releasing, quando estão frozen, basicamente eles mantêm a transmissão fixa. A recepção pode incorporar novas técnicas. E aqui nós temos a data de início e a data final. Então, o Release 15, por exemplo, ele foi iniciado em 1º de junho de 2016 e ficou frozen no dia 7 de junho de 2019. Ele ainda pode receber pequenas modificações. Da mesma forma, o Release 16 e 17 continuam congelados, frozen. Eles podem ter pequenas modificações. Em particular, o Release 17 pode receber modificações até 10 de junho, já terminou. Ele foi fechado, né, ou seja, ele ficou frozen em 10 de junho de 2022. Contudo, os releases 18 e 19, que também vão tratar do 5G, continuam abertos. O Release 18 foi aberto em setembro de 2019 e o Release 19 em junho de 2021. O Release 18 já tem data para passar para Frozen, que seria 21 de junho de 2024, e o Release 19 continua aberto. Então, basicamente, as operadoras elas têm que seguir as especificações desses releases para prover o 5G para a sociedade. Nessa tabela que eu retirei do próprio site do 3GPP, nós podemos verificar todo o histórico de releases de comunicações móveis, que vieram desde a especificação de primeira geração até o Release 19, que ainda está aberto como 18. É interessante, por exemplo, que o MTS é uma tecnologia de terceira geração. Então ele foi fechado ele começou no início de 94, em agosto de 94, e foi finalizado em fevereiro de 99. Então tem uma característica interessante que vocês devem ter percebido, é que um padrão de comunicações ele muda mais ou menos de 10 em 10 anos. Então se nós temos a primeira geração, que foi ali nos anos 80, a geração analógica, a geração de segunda geração nos anos 90, sistema digital, a geração 3G nos anos 2000, a geração 4G iniciando em 2010, e agora em 2020 nós estamos na geração 5G. Então espera-se então que em 2030 a geração 6G entre em operação. Então acredito que por volta, hoje já existem discussões sobre tecnologias que vão ser incorporadas ao 6G, mas não existe ainda um protocolo. Seria também
uma carta de intenções sobre qual seriam as tecnologias adotadas pelo 6G. E aqui, nessa apresentação em específico, nós vamos falar aqui do release 15, 16 e 17, que são os releases que já estão frozen, então as tecnologias já estão determinadas, admitindo apenas pequenas modificações. Então nós observamos aqui que o release 17 ele foi congelado em junho de 2022, tendo sido iniciado em 2018. Se a gente observar aqui, ó, o release 15, por volta de 2016, foi quando ele começou a ser discutido. Então a gente espera que por volta de 2025 ou 2026 se inicie o processo de padronização do 6G. Então, quais seriam os releases do 3GPP ligados ao 5G? Aqui eu vou abrir um parêntese. Nessas apresentações que vocês estão recebendo nesse curso, muitas vezes nós não vamos nos preocupar com traduções para a língua portuguesa, porque quando vocês fizerem o teste de certificação da Huawei, será todo em inglês. Então, o release, em particular, a gente não tem uma definição muito boa. Poderia ser distribuição, versão do 5G. Mas eu prefiro usar o termo em inglês. Então, 3GPP 5G releases são aqueles ligados à tecnologia de quinta geração. Bom, então, como já foi falado, né, no slide anterior, o 5G ele é definido nos releases 15, 16 e 17, porque são releases que já estão frozen. Os releases 18 e 19 ainda estão abertos. E eles contêm inicialmente as seguintes especificações: a rede de núcleo de próxima geração, que é a NGC, de Next Generation Core Network, e o novo rádio, New Radio. Mas também existem melhorias do sistema de segunda geração, que é o LTE Advanced Pro Evolution e o EPC Evolution, ou seja, a rede de núcleo da quarta geração também vai ter que ser melhorada. Então, apenas o NGC e o New Radio são inovações para o 5G. Essas duas últimas, que estão nos releases 15 e 16, elas são melhorias incrementais do 4G na direção de atingir e suprir os requisitos necessários para o 5G. Então, lembrando das apresentações anteriores, nós temos 3 palavras-chave no 5G, que são a transmissão em de alta taxa de dados, que é o EMBB, Enhanced Mobile Broadband. Temos 2 características ligadas à comunicação máquina, que seria o MMTC, Machine Type Communication, Massive Machine Type Communication, então comunicação de máquina massiva, e também a URLCC, então a comunicação de baixa latência com ultra confiabilidade. Então essas características elas têm que ser providas pelas redes 5G, e isso será feito por meio da implantação dos releases que vão do release 15 até o 17, que são os que já estão frozen. Para falar do release 15. Então, o release 15 é popularmente conhecido como a versão básica, ou seja, a versão inicial, ou fase 1 do 5G. Nesse release foram implementadas as seguintes melhorias no New Radio, para o novo rádio. Então, a construção de um framework técnico do novo rádio, então especificações técnicas para essa transmissão. Então, lembrando que a primeira etapa do 5G, ela vai usar a rede 4G, o core de rede 4G, apenas a parte de rádio que será 5G. Então, para isso, foi pensado nova forma de onda dos sinais, em que foi usado um OFDM, ou seja, a modulação, a multiplexação por portadoras ortogonais, fracionada. Foi mexido também nos esquemas de modulação e codificação de canal. Então, novas formas de codificação de canal, por exemplo, a introdução dos códigos polares em conjunto com os códigos LDPC para transmissão
de sinais de controle e de dados no 5G. O MIMO massivo